Olá, meus irmãos, que a paz esteja com vocês. Hoje, maravilhamo-nos, mais uma vez, com o engenho e sabedoria de Cristo. Ele, com a sua magistral resposta, assinala diretamente a justa autonomia das realidades terrenas. Devolvei, pois, a César o que é de César. Mas a palavra de hoje é algo mais que saber sair de um apuro, é uma questão que tem atualidade em todos os momentos da nossa vida. Que estou dando a Deus, é realmente o mais importante na minha vida? Onde pus o coração? Por quê? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ouçamos o Santo Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes, para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles, e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda, e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos um pouco olhar para o contexto histórico deste Evangelho para entendermos o que Jesus está realmente dizendo. Nos ajuda muito para entender este Evangelho irmos lá na frente, quando Jesus foi acusado diante de Pilatos. Ou seja, nós sabemos que Jesus foi condenado à morte pelos sumos sacerdotes. Por quê? Porque ele, sendo um homem, se fazia Deus. Esta é a acusação dos sumos sacerdotes, ou seja, eles não creem que Jesus é Deus que se fez homem. Portanto, Jesus é um blasfemo, Jesus é alguém que quis tomar o lugar de Deus. Só que os sumos sacerdotes, que condenaram Jesus à morte no seu tribunal, não podiam apresentar esta mesma queixa no tribunal de Pilatos. Por quê? Porque, claro, se eles dissessem: este homem diz que ele é Deus, Pilatos daria uma gargalhada e disse: olha, Deus temos muitos, porque Pilatos era parte de um império politeísta. Se ele arranjar alguém que o siga como Deus, seja feliz, pronto, acabou. Então, os sumos sacerdotes precisavam forjar uma acusação política, mundana, contra Jesus. E a acusação era que Jesus estava revoltando o povo contra o imperador César. Por quê? Porque estava impedindo o povo de pagar os impostos. É exatamente esta a armadilha do Evangelho de hoje. Eles perguntam se é justo pagar impostos, porque querem que Jesus dê uma resposta política. E Jesus escapa da armadilha. Escapa da armadilha não somente ficando em silêncio ou desconversando, mas escapa da armadilha com aquela sabedoria que ele é, a sabedoria encarnada, onde não somente ele escapa, mas ele acende uma luz. Não somente uma luz. Ele coloca um farol que irá
iluminar os séculos. E o farol é o seguinte: vejam, César ou qualquer governo humano vai cuidar das coisas temporais, mas existe algo que César não tem poder. E é sobre a realidade que está acima de César, que é Deus. Ou seja, da verdade, a sabedoria, a graça, a salvação eterna e assim por diante. Jesus, ao distinguir esses dois campos, trouxe abaixo o Império Romano. Não, padre, como assim? Ele foi condenado à morte. Sim, mas acontece que esta verdade ensinada fez com que os seus apóstolos depois pudessem dizer, por exemplo, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. E então, a partir disso, os cristãos foram sempre bons, excelentes cidadãos, até que o Estado não lhes pedisse coisas impossíveis. Ou seja, sim, cidadãos obedientes do Estado até que o Estado não tome o lugar de Deus e queira agora ser um poder educacional, querendo dizer o que é a verdade e o que não é a verdade. Isso não compete ao Estado. Compete sim à Igreja ensinar a verdade. Compete sim a Deus dar a nós, a cada um, a luz da verdade, seja a luz natural da razão, seja a luz sobrenatural da graça, mas é Deus quem vai nos dar a verdade. O Estado, bom, cuide ele da segurança pública, dos esgotos ou das necessidades comuns, mas não é o Estado que nos ensina a verdade que liberta. Jesus, ao dizer isso, então, literalmente, realiza na história da Igreja aquela profecia e aquela frase: a verdade vos libertará, vos fará livres. Jesus criou homens e mulheres livres ao longo dos séculos, bons cidadãos, obedientes cidadãos, até que não surja uma besta, ou seja, um Estado que queira tomar o lugar de Deus. Esta besta cavalgada pela prostituta dos interesses carnais e mundanos queira então acorrentar a esposa do Cordeiro. Aí não, meu irmão. Aí, até aqui chegará a tua soberba e não além. A Igreja demonstrou ao longo dos séculos que o sangue dos mártires está aí, pronto para correr e ser derramado no chão, dando a Deus o que é de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.